Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Temos alguma ata para ser votada hoje? Ata de? De 22 de março de 2016. Ata de 22 de março. Alguma questão? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer intervir? Tenho a bondade de saber, vereadora Rosa Nunes. Bom dia a todos. É assim, só queria fazer aqui uma questão e volto novamente a falar no tal acesso da Verde Lago, que, ao que me apercebi, houve obras há pouco tempo e, pronto, gostava de, se calhar, é oportuno eu ter acesso ao processo só exclusivo daquele acesso que está a ser executado e que não cumpre o plano pormenor. Está bem? Faço questão de fazer chegar esse processo. Ok. Mais alguma questão? Tenho a vontade de saber, vereador João Pereira. Bom dia a todos. Só aqui, possivelmente pode-me falhar agora aqui alguma coisa, mas só de uma forma genérica também felicitar aqui o Motoclube dos Piratas pela assinalidade do aniversário. Também todos os clubes que tiveram atividades nestas últimas semanas e também felicitar as juntas de freguesia que tiveram atividades relacionadas com esta última quadra festiva relacionadas com o Flaro. Obrigado. Se estiverem de acordo, vamos iniciar a ordem de trabalhos propriamente dita. Ponto número 1 tem a ver com informações. O saldo do dia de hoje cifra-se operações orçamentais 5.126.549 euros, operações não orçamentais 2.066.000 euros. O ponto número 2 tem a ver com a empreitada de rede de rega da Várzea de Odeleite, plano de trabalhos ajustado à data da consignação e respectivo plano de pagamentos. Alguma dúvida? Tenha uma data, saber. Pois eu neste ponto pensava eu que a vereadora nos poderia explicar melhor o que é que aconteceu aqui, porque é que apareceu agora este plano e uma vez que o que está no quadro são datas de 2021, portanto gostava de uma explicação, mas não estando, não sei se o Sr. Presidente me consegue dar a explicação. Não, reparo, se estiver de acordo, podemos adiar por mais um, passamos à frente e quando a vereadora vier, ela está acompanhada de perto esta obra e poderá explicar melhor, ok? O ponto número 3 tem a ver com certidão de compropriedade. Certidão de compropriedade de um quarto para Amélia Dias Castanho, um quarto para Anabela Dias Cavaco e um quarto para João Dias Castanho e outro quarto para Maria Antónia Teixeira. Isto cito no Barranco da Lagoa Odeleite. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Certidão de compropriedade, com a ponto 4, tem a ver com a outra certidão de compropriedade. Metade para Valentina Voloskova e outra metade para Yakiv Petrenko, situado na Casas Novas, Pisabar de Cima. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 6 tem a ver com a cedência de parcela de terreno, Rua da Liberdade, Monte Francisco, portanto isto é aceitar esta parcela. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. A gente interrompe para técnico informático.
Podemos continuar? O ponto 5, quem vota contra a cedência desta parcela? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6, a ratificação da venda ambulante tipo saca às costas nas praias de Castro Marim. Alguma dúvida? É igual ao do ano passado. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 7, produção marinha sustentável, pedido de isenção de IMT. Temos aqui um parecer que aponta no sentido favorável. Portanto, isto prende-se com o reatar de uma salina que estava abandonada, nomeadamente para produção de algas, está? É isso. Portanto, alguma dúvida? Vamos isentar de IMT esta troca comercial. Está cumprido o regulamento, Sim. não é? Em princípio. Ninguém Ok. vota contra, ninguém se abstém. Ponto número 8. Conselho Geral de Agrupamento de Escolas, representantes do município. Portanto, se irá representar o município, há aqui uma proposta para que quem representa o município seja a Filomena Pascoal Sintra, vice-presidente, David do Livramento, chefe de divisão do desporto, Nélia Jesus Caldeira Viegas Matias, técnica de ação social, suplentes Dinis Faísca, Maria de Fátima Valentim e Anaísa Maria Simão Firmino. Portanto, alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 9, abertura de procedimento de atribuição de licenças para o exercício de venda ambulante tipo de saca às costas na praias marítimas. Alguma dúvida? Se me permitir, esta abertura de procedimento já veio à última reunião de Câmara. Aqui trata-se apenas da nomeação do júri para esse procedimento que não foi designado nesta última reunião de Câmara. Portanto, pode-se para a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 10, a renovação do cartão do idoso. Em princípio, também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 11, extensão da aplicação do cartão do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Em ponto 12, o novo cartão do idoso. Penso que também ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 13 tem a ver com a ação social pré-escolar. Penso que também ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 14 tem a ver com o procedimento de asta pública para alienação de sal e de flor de sal, a dedicação do lote número 1. Isto é no sentido de se alienar à Salmarim pelo valor de 1.000 euros esta asta pública. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto número 15. Segunda alteração do mapa pessoal para o ano 2023. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto número 16, relatório de gestão do exercício do ano de 2022. Esperemos que a vereadora apareça. Ponto 17, atribuição de espaço de venda para a época balnear 2023, concurso público. Alguma dúvida nesse este ponto? Não? Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Temos aqui o ponto número 2 e o ponto número 16. São pontos que têm muito a ver com a vereadora Filomena Sintra. Ela deve estar a chegar. Tinha uma dança, perdão. O Sr. Presidente não tem condições nem capacidade para discutir estes pontos. Nós podemos avançar, não pararmos a reunião. Eu acho que... Bom, então vamos ao ponto número 2. Empreitada de rede de rega da várzea de Odelete. Plano de trabalhos ajustado à data da consignação e respectivo plano de pagamentos. Qual é a vossa dúvida?
esta dúvida, queríamos ser esclarecidos sobre este plano que vem agora aqui à Câmara. O plano de pagamentos e fala em 2021, acaba em abril de 2021. Gostávamos de saber o que é que aconteceu com esta obra, não é? Pois, como sabem, Esse aqui é um pluro da vereadora, por isso perguntei, mas o Sr. Presidente também deve saber. repare, eu tenho uma ideia genérica, não tenho acompanhado a para e passo esta obra, mas posso-vos dizer que, de facto, tem sofrido sucessivos atrasos, alguns ligados à pandemia, outros ligados a dúvidas de carácter técnico que demoraram algum tempo a ser esclarecidas, mas o que eu acho que é importante no meio disto tudo é que a obra se faça. Convém referir que é uma obra... Nós, no fundo, somos barriga de aluguer, isto é, estamos a fazer esta obra para entregar ao Ministério da Agricultura e, em particular, à Cooperativa Agrícola de Odeleite, que, por sua vez, já pediu apoio à Cooperativa Agrícola, à Cooperativa de Rega de Sotavento de Algarvio, que, de facto, tem know-how técnico e tem equipamentos e tem técnicos, que é uma coisa que a Cooperativa Agrícola de Odeleite não tem. E o que é importante é que nós conseguimos arranjar 100% de financiamento para esta obra. Ela está com uns atrasos substanciais. O que eu acho que é importante é que esta obra se faça e, pronto, penso que no fundo, esta alteração é nesse sentido. Este ajustamento à consignação e ao plano de pagamentos é para que realmente esta obra se concretize de uma vez por todas. Acho que já basta dos atrasos e, no fundo, nós somos donos da obra fazendo um favor ao Ministério da Agricultura. Espero que não percamos muito dinheiro com esta obra e, repito, somos barriga de aluguer para entregar depois aos regantes. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de terrenos com excelente aptidão para a agricultura, talvez dos melhores do concelho. Refiro-me a terrenos de aluvião, resultantes de cheias milenares que depositaram aquele fango ali. E espero sinceramente que esta obra se concretize para benefício dos agricultores daquela zona e no fundo é isso. Parece-me que isto é apenas uma adaptação à data de consignação da obra, consignação e conclusão da obra, que reflete o cronograma tanto financeiro como temporal. Repare, mais questões de caráter técnico eu não posso adiantar. Sei que a Filomena está a acompanhar de perto esta obra. Posso, Sr. Presidente? Eu tenho uma dança, então. É assim, não é uma questão de caráter técnico. Nós vamos aprovar um plano de pagamentos e o que eu estou a ver aqui é um plano de 2020, agosto de 2020. E é essas questões que eu gostava de ver esclarecidas e com certeza que a senhora vereadora sabe me explicar. Repare, eu sei que a obra tem sofrido atrasos sucessivos, atrasos esses de algumas indecisões, algumas dúvidas, mais do que isso, o que é que lhe posso adiantar? Pronto, a vereadora tem meia hora para chegar, não é? É? Desde as 10h30 deve estar a chegar, faltam 10 minutos. A não ser que chamemos o nosso engenheiro Pereira, que também poderá explicar. Eu não sei se ele está aí, o engenheiro Pereira. Também poderá explicar. Ele entende que está mesmo por dentro disto tudo, não é? Tenha uma dança para dizer. É que isto aqui já parece uma obra... Isto é uma obra normal em Castro Marinho, uma obra que se eterniza no tempo, isto é uma obra que iniciou em 2018, não é? Salvo erro. Já tem uns aninhos. E é daquelas obras que dura e não avança, e dura e não avança, e a desculpa é a pandemia. Em 2018 não havia pandemia. E a guerra, e em 2018 também não havia guerra. E é uma obra que tem o financiamento garantido, e o Estado financia a 100%. No entanto, é uma obra que, não sei se por deficiências técnicas ou o que será,
chegamos a este ponto e estamos a aprovar um plano de trabalhos e um plano de pagamentos que, ao fim e ao cabo, não sabemos ao certo o que é que estamos a aprovar. Porque até a informação é um pouco vaga no assunto. Oh, Sr. Vereador, quem nos dera a nós que a obra já tivesse acabado. Esta obra foi consignada em junho de 2020, não foi em 2018. Foi consignada em julho de 2020. Consignada em junho de 2020. Sim. Quem nos dera a nós que essa obra já tivesse acabado há muito tempo. Eu sei que estamos a fazer um grande favor ao Ministério da Agricultura e aos regantes daquela zona. E não somos mais do que barriga de aluguer. Para, quando a obra acabar, entregarmos de mão beijada aos regantes e ao Ministério da Agricultura. Há de se contar pelos dedos o número de obras públicas que nestes últimos anos não sofreram atrasos significativos na sua execução, em todos os municípios do nosso país. Qual será a razão? Deve ser mais ou menos semelhante às nossas dificuldades, deve ser abrangente a todos os municípios. Mas diga. Mas atrasos como em Castro Marim, eu não vejo. É que em Castro Marim não consegue ter uma obra que inicie e termine dentro dos prazos. Não vê porque não está atento. Não tem porque não existe. Se quiser posso lhe dar vários exemplos de obras aqui bem nas nossas proximidades que sofrem muitos mais atrasos muito mais significativos do que aqui os nossos. Mas Fico à espera de que me faça chegar essas obras. Obras simples. Obras simples que se eternizam no tempo. Nós temos aqui em Castro Marim quase dezenas. E se for ver bem, se for bem ao historial, então aí temos mesmo muitas. Diga-me uma que neste momento esteja dentro dos prazos. Até a comunicação do início das obras não cumpre depois com o início da obra. Presidente, Vamos mais longe. Temos um desafio. Se me deixar falar, depois já falo. Até uma simples comunicação de uma obra que vai iniciar, estava a dizer que a obra vai iniciar há 3 meses e ainda nem iniciou. E uma obra simples. A reparação do depósito do Azinhal, do depósito de abastecimento de água do Azinhal, já foi anunciado. Que a obra estava a iniciar. Há quanto tempo? 3 meses. E é uma obra em 2018 era uma obra urgente, porque o depósito estava em más condições e continua em más condições. É isso que se passa em Castro Marim. Castro Marim fala-se. Durante as reuniões, então, chega-se a falar 3 horas, mas as obras não avançam. Onde é que estão as obras a avançar? Diga-me. Cobrar em mim? Cobra-se em mim. Agora, obras a avançar? É para ver. É só isto. Tenho a verdade sobre isso, João. Eu lanço um desafio que me indica aqui quantas obras é que há que não sofram atrasos a nível dos outros municípios e cumpram os prazos. E já agora lanço o desafio a nível do Governo, quantas obras é que cumprem os seus prazos de execução e de lançamento. Pode começar pela 125, pela requalificação da 125 e do Hospital do Algarve, mas pode vir um nível aqui mais próximo das autarquias e diga-me uma obra apenas. Tenho a verdade sobre a vereadora Rosa Nunes. Eu lanço outro reto, que é o que está em causa aqui, que é a votação deste ponto, e que me diz que vou aprovar um plano de trabalhos e o plano de pagamentos, e aqui diz junho de 2020 a agosto de 2020, e é isto que eu tenho dúvidas. Eu não estava aqui a falar de outro tipo de obras, estava falando deste documento que vem à Câmara para aprovar. E era sobre este que eu gostaria de ser esclarecida. Acho que estão aqui 2 membros do Executivo que com certeza me sabem esclarecer. Mas pronto, chegou aí bem. Engenheiro Santos Soares. Bem, está aqui o nosso engenheiro que está acompanhado de perto desta obra da rede de rega das várzeas de Odeleite. Isto tem a ver com o plano de trabalhos ajustado à data da consignação e o respectivo plano de pagamentos.
Existem algumas dúvidas aqui. E que tinha um prazo de execução de 300 dias. 300 dias, não eram 30 dias. Não sei se nos quer fazer explicar. Quais são as dúvidas em concreto? Quais são as dúvidas que os senhores vereadores têm? Não, a minha dúvida é uma só. É assim, eu estava aqui à espera da senhora vereadora para me explicar o que é que estávamos a aprovar. Então, eu tenho aqui uma informação que me diz que tem um plano de trabalhos, e o plano de trabalhos fala-me em junho de 2020 até agosto de 2020. E eu questiono o que é que o que é que vamos aprovar? Qual é o plano? O que é que estamos a aprovar neste momento? Este plano é uma mera adaptação à data da consignação. Exatamente. A proposta é sempre feita como se começasse no início do mês. Mas a consignação raramente acontece no dia 1, pode acontecer em qualquer dia. Isto é uma mera ajuste. Adaptação à data de Para efeito início de da revisão de preços. consignação. Em relação à data, à proposta inicial. A minha confusão é que estamos em 2023. Sim. É só isso que eu estou aqui a perguntar. Isso Tenho, não é- o único documento que tenho é uma informação e um plano. E o plano inicia a junho de 2020 e acaba em agosto. Portanto, acho que mas é a adaptação à proposta inicial. Ainda não há outra, porque há pedidos de prorrogação, mas não estão resolvidos ainda. Este pedido de adaptação foi feito há relativamente pouco tempo. Sim, isto é necessário para fins de revisão de E preços. aqui o... Claro. Ficar com a data da consignação ajustada. Ajustado. É só isso, não é? Exatamente. E não é só- Portanto, mais alguma dúvida? Ajustada à data da consignação. É só isso. O trabalho ajustado à data da consignação. A proposta diz assim, aprovar o plano de trabalhos e o plano de pagamentos. A proposta diz aprovar o plano de trabalhos e plano de pagamentos. E o que é que estamos a aprovar é aquele plano de 2020? Volta. A informação que está anexa a essa proposta acho que é bastante clara. A proposta técnica é bastante clara. Há bocado não estava tão claro, Sr. Vereador. Está clara, está clara. Estávamos à espera da Sra. Vereadora para nos esclarecer este ponto. Estivemos aqui parados a olhar uns para os outros. No seu ambiente de trabalho pode ler e reler, que está aí bastante Sim, claro está o que é aqui, que está se aqui, refere. de uma página e meia. Diz aqui, o que é que diz aqui? Fiz isso que nós acabamos de dizer. Portanto, eu só pedi um esclarecimento. O que é que vinhamos a aprovar? Eu acho que é legítimo eu saber o que é que tu... Porque até vou dizer que sim, mas quer saber o que é? Claro. Pronto, o engenheiro já me explicou que é uma adaptação, mas... Faz-se em todas as empreitadas, faz-se essa adaptação. Mas e porquê que não se muda a data, não se faz nada? Não... O que me está a fazer confusão é o plano de dizer junho de 2020 e agosto de 2020. Este é o plano que está aprovado para efeitos, para todos os efeitos. É este, não há ainda outro. Ok. Há divulgações de prazo, mas não estão decididas e, portanto, é este que vale para efeitos de revisão de preços, que é o que está aqui em questão. Poder fazer revisão de preços, E depois vem... ou que o empreiteiro tinha comprometido a fazer quando fez o contrato. Portanto, isto é apenas uma adaptação à data de início da obra. Portanto, a obra vai... Ele apresentou uma proposta que foi ganhadora, que foi contratada, começa sempre no início do mês. Certo. Portanto, isto é apenas, isto começou no dia 15, não sei qual é a situação, e isto é feito a translação desses 15 dias, que dá para mais um mês, não é? Portanto, é sempre... É como uma prorrogação. Não, isto não é uma prorrogação. Não há aqui qualquer prorrogação. Isto é apenas o ajuste à data efetiva que começou a obra. Começou no dia 1 do mês. Que começou em 2020. Em 2020. E é aí que estamos a trabalhar ainda. Ok. É esse o cronograma que, para todos os efeitos, é válido neste momento. Tá, estou esclarecida. Mais alguma dúvida? Respondendo ao Sr. Vereador Guilhermino, claro, quando o senhor for vereador aqui a tempo inteiro e estiver no Executivo, claro que as suas obras não vão ter atrasos, vão ser cumpridos os prazos todos, etc. Agora, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto número 16, relatório de gestão do exercício de 2022. Quais são as dúvidas que os senhores têm? Posso, Sr. Presidente? Tenha vontade, senhor. Bem, aqui não é uma questão... Pode-se considerar dúvida, mas é assim.
Eu estive aqui a ler o relatório de prestação de contas, e cheguei à conclusão, de facto, que o documento está bem elaborado, tecnicamente, não há nada a dizer. No entanto, os vereadores do Partido Socialista votaram o orçamento, este último, votaram contra. E votaram contra, eu lembro-me do primeiro ter-me abstido e ter dado o benefício da dúvida, e agora no último votei contra, juntamente com o meu colega. E votamos por acharmos que o orçamento estava empoado. E agora o relatório de contas vem, de facto, dar razão aos vereadores do Partido Socialista, porque, se não vejamos, a receita foi estimada muito acima e tem sido executada a 77%. Quando o mínimo exigido são 85%. Só aqui e só atingimos os 77%. E só atingimos os 77% porque o total dos impostos estimado foi ultrapassado. Ou seja, estimou-se um valor e cobrou-se mais impostos, nós sabemos, tem a derrama, houve aqui uma subida bastante grande em relação aos impostos. E só por isso é que atingimos este valor. Mas não chegamos aos 85%, que é o obrigatório. Depois há outras regras que dizem que não devemos estimar mais do que a média. E nós já temos vários anos com valores destes, e julgo que o facto de termos num executivo que já está há muito tempo no município, que sabe o que faz, segundo pronto, tecnicamente sabe, mas há a questão política. E então temos o quê? Acho que deveríamos ter mais cuidado a fazer este orçamento. Em relação à despesa de capital, essa então fica muito aquém daquilo que foi estimado. E fala aqui em 37%. Mas fala em 37% e a mim questiono uma coisa muito interessante que eu descobri aqui. É que eu vejo, já o ano passado estava, mas eu não tinha reparado. Vejo que os subsídios, que é aquilo que nós mais fazemos aqui na Câmara, que é a atribuição de subsídios, não estão na rubrica dos subsídios. É engraçado. Os subsídios diz que as despesas, como é uma despesa corrente, os subsídios estão a zero. Sim, é mesmo assim. Aqui diz subsídios, zero. E depois apercebi-me que este valor dos subsídios foi aqui para uma rubrica de despesa de capital, para poder subir estes valores, obviamente, e entrou nas transferências de capital. E é assim os valores elevados, por isso chegou aos 600 e tal, eu não sei, pronto. Subiu bastante, ou seja, todos os subsídios que nós atribuímos aqui na Câmara, que aqui há 2 reuniões atrás, eu até brinquei e disse, mas o que é que eu venho cá fazer? É só atribuir subsídios. Afinal, nem sequer está na rubrica dos subsídios. E isto tudo tem uma razão de ser. Obviamente que é para subir, eram 675 mil. Obviamente que era para subir a despesa de capital e subir este valor dos 37%. Não posso ver outra razão. Não iríamos chegar aos 37% nem por sombras, porque 673 e 5 mil euros é bastante. Agora, o que é que eu tinha aqui mais? Portanto, os valores, os vereadores do Partido Socialista não se podem, de facto, rever neste relatório de contas, nesta forma de realizar orçamentos que não é realista. Quando nós sabemos as estimativas, começamos logo pela receita, como eu aqui acabei de explicar, e não podemos continuar a tratar o orçamento como um documento quase de programa eleitoral e depois não executamos as obras. Portanto, está muito abaixo daquilo que é a execução de uma autarquia. Para já é tudo. Tenho uma atenção, vereador. Muito bom dia a todos. Peço desculpa por não é o atraso, mas houve uma sobreposição de atividades e houve aqui um momento importante do CLDS, de um projeto social, em que temos aí o nosso Diogo Pissarra, um algarvio de renome nacional e internacional, junto da nossa comunidade educativa, e as turmas atrasaram-se a chegar ao auditório e parecia mal, em nome de Castro Marim, ausentar-me sem dar as boas-vindas, pelo menos à abertura da sessão, e vi-me logo embora.
e por isso também peço desculpa aqui. Sei que decorreriam os trabalhos, mas estava preocupada caso fosse necessária alguma participação da minha parte. Quanto ao relatório de contas e orçamento, em termos gerais e sobre as questões que foram colocadas, tenho a explicar o seguinte. A receita estimada acima do que previsto. A receita não se pode estimar. A receita tem que se calcular em função daquilo que a lei determina. E a lei determina critérios muito objetivos, que nem sequer têm nada a ver com a realidade que nós conhecemos do dia-a-dia ou perspectivas que nós temos para o ano. É uma alteração que tem que ser feita a nível da lei das finanças locais. Penso que é corroborada, posso dizer que é um ponto que é corroborado com todos os autarcas do Algarve, já que a maioria dos autarcas acha que está tudo bem. Estive ontem numa reunião com os autarcas do Algarve, mas este ponto é um dos pontos que é unânime, tem que ser alterada a lei das finanças locais. Como sabem, antes fazia-se orçamentos, inventava-se receitas, estimava-se com consciência, uns com consciência, outros com consciência, outros com sonho e sem capacidade de realização. Isso hoje não existe. Portanto, a receita só se pode inscrever a receita no orçamento, aquilo que está contratado, a nível, por exemplo, de fundos comunitários, a nível de transferências de Estado, o que tem contrato, nem sequer é a intenção de aprovar, nada disso. Ou, agora com as novas competências, o que está nos autos e nos valores da entidade do Estado que nos transfere as verbas, e os impostos têm que ser calculados em função da média dos 2 anos que passaram. Portanto, não houve aumento nenhum da derrama. A derrama é basicamente a mesma coisa, e estamos a falar de 7.000 ou 8.000 euros, ou o que é. E a grande aumento foi do IMT e do IUC. IMT é Imposto Municipal sobre Transações. Os municípios do Algarve ontem tive com um município que subiu o seu orçamento de 60 milhões para 140 milhões à conta do IMT. Não é a realidade de Castramarim, infelizmente. Mas IMT é uma falsa receita. É uma receita conjuntural, é uma receita que tem a ver com as transações dos imóveis. E nós duplicamos a nossa IMT. Ganharam muito dinheiro. Eu posso comparar que municípios aqui ao lado passaram a ter 20, 30 milhões de IMT. Nós passámos a ter 3 milhões, mas para nós já é uma grande realidade, mas para que as pessoas não fiquem a pensar, duplicaram, ficaram muito ricos. Não, duplicámos. E o IUC, que é um indicador também estranho, significa que há muito mais carros de cilindrada com residência fiscal, pelo menos, o proprietário tem residência fiscal em Castramarim. Portanto, duplicou o IMT e o IUC. A derrama é irrisório, mas nós, mesmo que soubéssemos, vou-vos dar um exemplo prático, sabemos que as vivendas da Verde Lago vão ser transacionadas este ano. Era uma receita estimada, era relativamente razoável poder inscrevê-la no orçamento para 2023, para podermos fazer investimento também municipal a contar com essa receita. Só que isso não é permitido. É a média dos 2 anos que passaram, seja para baixo, seja para cima. E, portanto, não houve aqui nenhuma estimativa, é uma média simples, ponderada, simples, não com a tal regra 3 simples, que me ensinaram aqui, mas uma média, não há outra hipótese. Depois, sobre outras receitas, nomeadamente vendas de água, saneamento, etc., igualmente o mesmo princípio. Não pode fazer de forma diferente aquilo que está regulamentado. Portanto, o apuramento da receita é completamente o oposto que se fez durante 40 anos de democracia em Portugal. É o oposto. O apuramento de receita está barrado. O que é errado também, porque nós temos uma perspectiva para o ano seguinte e atrasamos um ano, porque só em 2024 é que vamos transpor a realidade deste ano, mas com a média. Aquilo que se passar este ano vai ser prejudicado, em média, com os outros, o ano que passou. E onde é que vamos ter esse dinheiro depois? É no tal saldo de gerência que o vereador Guilhermino está sempre aqui a dizer que tem muito dinheiro. Não, é que não dá. Depois é mais dinheiro em conta, em banco, do que aquilo que estávamos à espera. E é nesse dinheiro em banco, em conta, em caixa, que depois transportamos no saldo de gerência. E, portanto, este é o apuramento da receita. Há aqui um elemento determinante, que
tem a ver com os fundos comunitários. Castro Marim, e quem disser o contrário, não é realista e gosta de enganar o eleitor, não consegue fazer obras estruturais sem fundos comunitários. E nós temos fundos comunitários contratualizados em quase todas as obras, mas não os estamos a conseguir executar. Que inconscientes, que não trabalham. Não, é uma conjuntura que está a atravessar todo o Algarve e o país, mas particularmente o Algarve. Ainda ontem, nessa mesma reunião com os autarcas, uma obra estruturante para o Sotavento, penso que já foi lançada pela terceira vez, com o acréscimo que já vai duplicado. Estamos a falar do heliporto de Cachopo. Por exemplo, não é que a Câmara não queira executar aquela obra, porque se não executar em 2023 vai perder o fundo comunitário todo. Portanto, não há nenhum autarca que tenha prazer que isto aconteça, mas é uma realidade. E depois, não existe mecanismo no Código da Contratação Pública que permita ajustar preços. Estavam aqui a discutir, eu percebi a discussão quando cheguei sobre as prorrogações. O único mecanismo que existe para compensar a evolução de preços, um empreiteiro faz uma proposta em 2020, tem que manter a proposta, não a pode retirar, nem podemos negociar um preço que se quer, porque há uma nova conjuntura. Não é permitido por lei. Logo, os empreiteiros o que é que fazem? Não apresentam proposta. Se o mercado está instável, os empreiteiros têm duas hipóteses. Ou disparam os preços e quando passa a base do concurso essas propostas vão para fora, ou então retiram a proposta. Portanto, o que é que temos? Temos esses financiamentos inscritos do lado da Receita que não estão a ter a execução e está a prejudicar a execução. Depois, aliado a isso, ainda temos os empreiteiros que temos ainda têm uma delonga enorme na execução dos próprios trabalhos. Justificam, apresentam as suas prorrogações, nós temos muita paciência, porque é com paciência e ponderação que temos que levar a boa condução das nossas ações, mas que é esgotante, de facto. E isso tem implicações enormes na estrutura da Câmara, na própria estrutura técnica, que não dá para planear. Se eu tenho uma obra, temos estrutura técnica para acompanhar 3 obras. Se as 3 obras atrasam, quando lançamos as outras 3, estão 6 obras a decorrer ao mesmo tempo com a mesma estrutura técnica a acompanhar. O que é que acontece? Temos que contratar fora para ir acompanhar as obras. Há um aumento de despesa. Vereador, depois não me fazem perguntas. Portanto, para lhe dizer que a questão o orçamento não está empolado, o orçamento está limitado, infelizmente Castro Marim não consegue ser mais criativo do que a Lei das Finanças Locais lhe permite. E temos muitas coisas para fazer, muitas candidaturas para avançar. Ontem foi apresentado, junto à Associação Nacional de Municípios, uma lista de sugestões para melhorar a execução dos fundos e para apoiar municípios pequenos, que este país não se está a preocupar nada com, com os municípios pequenos. Só conta os grandes municípios, esses é que têm opinião, e tudo o resto é levado na mesma bitola. No Algarve está-se a passar o seguinte: qual é o município que tem mais candidaturas aprovadas no Algarve? Sabe qual é? Loulé. Não, tenho dito, mas eu gosto de dizer Loulé. Ontem o vereador Loulé concordou com Castro Marim, o que eu acho extraordinário, e reconheço a solidariedade, que é, as regras que temos para executar os fundos comunitários são: quem tiver mais execução financeira e física é aquele que vai buscar o fundo. Então, se nós não podemos lançar uma obra, porque não temos fundos próprios para lançar uma obra, temos que dizer onde é que temos o dinheiro. Como não temos dinheiro disponível, só lançamos no dia que temos o contrato de financiamento. Como os contratos de financiamento estão a ser assinados, quase as obras em alguns municípios estão no fim, é claro que municípios como Castro Marim, Alcotim, Algesur, Monchique, São Brás, não vão lá buscar dinheiro, porque não têm essa capacidade. Não têm capacidade de ir executar. Portanto, isto é distorcer o princípio da coesão territorial. E existe um princípio básico nos fundos que é a coesão territorial. Claro que não temos execução. Mas o mais extraordinário é que vão ver a execução desses municípios e é abaixo desta. Também posso explicar porquê. Mas também não cabe a mim estar aqui a explicar, porque é explicável. Claro que as oposições têm um papel, e acho que sim, que se algum dia tiverem nesse papel, provavelmente vou questionar os mesmos rácios. O que eu acho que é importante questionar é se houve má execução, onde é que se gastou mal. Sobre os subsídios,
aí a questão colocada, não, os subsídios, quando são subsídios para despesas correntes, são despesas correntes. Quando são subsídios para investimentos de capital, como por exemplo o lar de Alzheimer, 1 milhão vai para o lar de Alzheimer. É uma despesa de capital, um investimento de capital. Não há aqui distorção nenhuma. Quando é corrente, é corrente. Quando há de capital, e não há, está aqui o chefe de divisão, e temos os revisores oficiais de contas, que está aqui a função dos revisores oficiais de contas, que é essa questão que colocou. Algum revisor oficial de contas validaria uma distorção dessa natureza? Não. Portanto, aqui há transparência, há alterações dos nomes das suas rubricas, e, portanto, eu vou dar aqui um voto de confiança aos serviços, absoluto, porque tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, que os serviços não alteram cabimentos para isto dar jeito à execução do orçamento. Isso posso dizer garantidamente. E se algum, aliás, fazem ao contrário. Fazem ao contrário, que às vezes a gente dá, por exemplo, uma associação ou uma junta pede um investimento, um subsídio. Há uma componente do subsídio que pode ser para capital e a outra para despesa corrente. E, por regra, normalmente o cabimento é sempre na corrente. E então andamos sempre ali, não, há aqui uma componente de capital e aqui uma de corrente. Mas isso posso-lhe garantir que não há esse exercício, os serviços não fazem nada disso, a não execução tem a ver com esta dificuldade. E agora, há um ponto que eu estranho os vereadores não terem dito nada, porque falam todos os anos, se calhar não repararam, que é o resultado líquido negativo. Mas se calhar na Assembleia logo levo com essa questão, ou na declaração de voto. O resultado líquido negativo, que sempre, historicamente sempre temos tido, exceto o ano transato, penso há um ano ou 2 anos tivemos um resultado positivo, mas quero-vos dizer, há um setor com alto prejuízo neste momento. Prejuízo enorme. Tem a ver com o setor das águas, resíduos e saneamento. As tarifas das entidades concessionadas duplicaram de um mês para o outro. Aquilo que as entidades nos cobram é o dobro e nós ainda não incorporámos esse acréscimo nas tarifas ao consumidor. Portanto, este setor dá prejuízo entre o DEV, o resultado líquido, é gestão operacional, entre o que vendemos e o que compramos, entre o que recebemos e entre o que pagamos. E incorporando as amortizações, que às vezes distorce um bocadinho o que é a tesouraria. Nós, neste momento, temos com um setor altamente deficitário. Não é permitido. Nós estamos obrigados a fazer a regulação da tarifa e mais, com a agravante que tenho notícia, que as águas vão aumentar ainda muito mais, porque todo este investimento está a ser feito do PRR, que dizem que é investimento a 100%, é 100% do elegível. Significa que em 40 milhões, há 20 milhões que são financiados a 100%. É o elegível. Mas os outros 20 milhões vão ser incorporados nas tarifas da concessionária em alta, que nos entrega a água, que nos recebe os esgotos, e vai ser incorporado na tarifa ao município. O município é obrigado, por lei, a incorporá-lo ao consumidor. E isto dá um prejuízo. Os resíduos é a coisa mais escandalosa e difícil de aceitarmos. Não melhorou o serviço de recolha de resíduos, a recolha seletiva no Algarve não aumentou, significa que nós continuamos a reciclar o mesmo de há 15 anos, ou não evoluímos, ou não temos capacidade, ou não temos educação, ou não temos estruturas, ou não temos empresas. Isto é inadmissível. O que é certo é que o custo duplicou, com uma outra agravante que os grandes consumidores, produtores, que são os produtores com mais de 1 metro cúbico de resíduos por dia, produção de resíduos, terá que ter uma empresa e pagar à parte valores astronómicos. Nós ainda não implementámos a medida, ela teve suspensa agora durante um tempo, porque não há empresas para o fazer. Portanto, há resultados que o município, pelo facto de ser um município, ter integrado na sua estrutura esse serviço, acaba por diluir e não imputar os custos todos. Basta perceber, não há um presidente, não há administrador, não há diretores, não há auditores, não há revisores, numa estrutura à parte, é o mesmo e, portanto, isso não incorpora já o custo da tarifa. Mesmo assim, é um grande prejuízo e a partir do momento que privatizaram as águas e os resíduos,
nós não temos margem nenhuma. Ainda temos a situação ridícula de sermos sócios, os municípios sócios minoritários. Somos clientes e sócios, que isto até em termos deontológicos e éticos, às vezes até tenho dúvidas como é que isto funciona. Portanto, temos que pagar aquilo que essas empresas determinam e determinam de um mês para o outro, que isto é que é preocupante. E estamos a falar de acréscimos de 70% ou 80% de um mês para o outro. Isto vai traduzir-se cada vez em mais dificuldades na gestão deste município. Não havendo mais questões sobre o que foi colocado, também não tenho nada a dizer. Tenho a mandar sobre a vereadora Rosa Nunes. Muito obrigada, Sr. Presidente. É assim, essa vereadora disse que não houve aumento de derrama, e disse aí com as letras todas, mas é assim, eu olho para aqui e vejo que o valor estimado foi 4.766, isso foi estimado, foi com base em todos os cálculos que fez e, como disse há pouco, disse, não há estimativa. Não há estimativa, mas é calculado um valor em função dos outros anos e das regras Mas não havia específicas. aplicação Ok. média? Portanto, aqui tem que a receita orçamentada era 4.766 e a cobrada foi 7.727. Houve um aumento do imposto, houve um aumento da receita, 162%, diz aqui, receita executada. Portanto, em termos de impostos diretos, para além deste, depois há o IMT, que também diz aqui 166%. Portanto, é no único sítio que ultrapassa aos 100, é os impostos diretos, no total 120%. Portanto, a derrama, eu só estou a ler os números que estão aqui, enquanto que o ano passado o valor orçamentado era 5.900 e cobrou-se menos, cobrou-se 3.800, eu só estou a olhar para aqui. Desta vez orçamentaram 4.766 e o valor cobrado foi 7.727. Pronto, é neste pressuposto que eu só olho para números, não estou cá com outras segundas intenções. Li e julgo que a senhora vereadora, se estivesse no meu lugar, faria precisamente a mesma coisa ou mais, porque é matéria que sabe discutir, que é a sua formação. Em relação aos subsídios, disse-me que realmente não há aqui nenhum pronto, e acredito que sim, que não seja nada provocado intencionalmente, mas é muito estranho, e se estivesse no meu lugar, faria a mesma pergunta. É muito estranho que em 2021 e em 2022 a rubrica dos subsídios esteja a zero. É estranhíssimo. Mas eu farto-me de falar aqui subsídios. Então não são subsídios, então é o quê? 2021 e 2022 está a zero. Para mim é estranho. Eu olho para aqui e digo o que é que se passa aqui. Não sei. Pois dir-me-á se eu estou assim tão enganada. Bom, penso que o vereador Paulo Simão vereador Paulo Simão, o doutor Paulo Simão pode explicar aqui esta história dos subsídios. Aquilo a que se refere como subsídios são classificados como transferências correntes para instituições sem fins lucrativos. É o que aparece aí na rubrica 04, na anterior aos subsídios. O subsídio está a zero porque nós não temos subsídios, não damos subsídios à atividade. Os únicos subsídios que eram dados na classificação subsídios era quando existia a empresa municipal, que era classificado o valor que se atribuía no contrato de programa para fazer face à atividade comercial da empresa, aí sim era subsídio. Tudo o resto não é subsídio, são transferências correntes para instituições sem fins lucrativos, aparece na rubrica 04, que é o que está antes. Portanto, e no relatório, penso que na página... Sim. Os que aparecem depois como transferências correntes de capital, transferências de capital, são aquilo que a vereadora Filomena já explicou, as transferências de capital de apoio ao investimento, como foi o caso da construção do lar de Alzheimer, que foram ao volta de 600 mil euros no ano de 2022. Sim, eu isso percebi. Aqui está 675 mil, e o ano passado 398, mas não é só o lar de Alzheimer, com certeza. Em relação às outras transferências que me está a dizer, então, quando eu para o ano vou estar atenta, porque a gente atribuiu o subsídio para um funeral, atribuímos subsídio, e eu quero ver onde é que o vai colocar. É assim, vai-me dizer que vai pôr aonde? No de cima? Eu não sei. Quero explicar? Não, já expliquei, não está na rubrica, não é classificado como subsídio, nós chamamos de subsídios, mas não é classificado como subsídios, são transferências correntes. Portanto, vai a mesma às transferências, vai
a despesas de natureza corrente, seja uma ou seja outra, mas não é classificado como subsídio. Subsídio é outra coisa. Tá. Antes de passar a palavra ali ao vereador Guilhermino, em relação à derrama, senhora vereadora, compreenderá que não tem qualquer expressão se compararmos com o montante global do orçamento das contas de 2022. Não tem qualquer expressão. Senhor vereador Guilhermino, tenha a bondade. Obrigado, Sr. Presidente. Assistimos aqui a Sra. Vereadora dar-me uma explicação sobre a sua incapacidade de execução. Mas é uma incapacidade de execução que nós vemos, por exemplo, que projetos estruturantes para o Conselho, como por exemplo a área de negócios do Sotavento Algarvio, que agora de um momento para o outro, há pouco tempo, aparece como um projeto estruturante, que aí até há bem pouco tempo o Sr. Presidente dizia que não era necessário porque havia uma área de negócios, aliás não era uma área de negócios, Projeto estruturante para o Sotavento Algarvio. exatamente, Para o Algarve. exatamente. Mas até há pouco tempo dizia que não, porque havia uma no Rio Seco que cobria as necessidades de Castro. Não confunda o município com o Sotavento e com o Algarve. Sr. Presidente, então, se for estruturante para o Sotavento, não é para Castro Marim? São É claro que é para Castro Marim. São coisas diferentes. Agora, São coisas diferentes. O que é a realidade é que nós não somos capazes de avançar com projetos destes, mas também não somos capazes de avançar, por exemplo, com uma recuperação de um parque infantil que já foi prometido em abril há 2 anos, que iria avançar e que iria ser feito até pouco antes das eleições e até hoje. Já estamos em abril de 2023, 2 anos depois, ainda não avançou. Por isso não podemos apontar o dedo a situações estranhas ao Conselho, porque somos nós, executivo aqui, que nós não temos capacidade de execução de praticamente quase nada. As obras que fazemos arrastam-se no tempo eternamente. E aquelas que prometemos, a maior parte delas ficam no papel. O parque infantil da altura tinha um orçamento de 75 mil euros. Em 2 anos, Castro Marim não é capaz de executar uma obra destas? Eu acho muito estranho. Senhora vereadora. Eu tenho pouco a acrescentar, porque o Sr. Vereador diz que somos incompetentes. Eu sou incompetente, não disse o Executivo, diz que eu sou incompetente. E eu, pronto, só lhe posso dizer que considero, a nível de conhecimento, posso ser muito incompetente, mas um bocadinho superior a si, nos argumentos para a execução e as formas para as soluções. Portanto, não tenho, isto são provocações, eu acho que já expliquei o que tinha a explicar, não tenho orgulho nenhum nas dificuldades e conjunturas, mas se eu visse os seus pares do partido nas reuniões do Algarve, está tudo maravilhoso. A única voz dissonante é a Filomena Sintra e a vereadora de Silves, que é do Partido Comunista. De resto, está tudo maravilhoso, isto funciona tudo muito bem, as obras estão todas atrasadíssimas, os municípios estão a perder a verba, quem está a conseguir salvar os gestores são os municípios que têm dinheiro disponível. Há um que até diz, eu até não sei onde aplicar tanto dinheiro do IMT. Não é a nossa realidade, vereador. Não é. Portanto, eu acho que se quer ter um papel mais ativo, traga soluções e depois nós dizemos assim, olha, não é possível, uma boa ideia. Não trouxe nenhuma ainda. Só vem aqui que eu sou incompetente, que mostre a sua competência, diga qualquer coisa de útil, é o que eu lhe tenho a dizer. Olha, deixa-me só falar da incompetência da senhora vereadora Filomena Sintra. Ontem a senhora vereadora foi-me representar numa reunião com o Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios na AMAL. Eram os 15 presidentes de Câmara com a vereadora de Castro Marim. No final dessa reunião, eu falei com o secretário-geral da Associação Nacional dos Municípios, que eu já conheço há muito tempo e que é uma pessoa insuspeita, não é do PSD.
e ele diz-me assim, opa, a intervenção da tua vereadora foi a melhor desta reunião. Portanto, isto revela bem a incompetência da nossa vereadora. Senhor vereador, aliás, eu acho que nós seríamos incompetentes se avançássemos com a área de negócios que o senhor falou aí, sem haver financiamento. Quer dizer, isso seria de uma incompetência extrema. Quer dizer, uma obra de não sei quantos milhões. Avançar com esta obra sem financiamento. Isto era uma leviandade, era uma inconsciência, era uma irresponsabilidade. Aliás, não é por acaso que nós... olha, se ler o anuário dos municípios de 2021, vai chegar à conclusão que fizeram uma classificação dos 308 municípios com maior equilíbrio orçamental. Dos 308 municípios do país, Castro Marinho ficou em 28º. Veja bem. Municípios com maior equilíbrio orçamental em 2021. Ficamos em 28º dos 308. Veja a irresponsabilidade. Veja a incompetência da nossa vereadora. Bem, aliás, o senhor vereador fala que as obras que se atrasam, que devemos ser mais duros. Reparo, está bem, repare, se nós não tivéssemos a pachorra que a vereadora fala, a paciência, se fôssemos intolerantes, inflexíveis, repare, as obras iam para tribunal, e lá não eram 1 ano, nem 2, nem 3. Sabe como é que os tribunais em Portugal funcionam? Ou não sabe. Nem daqui a 10 ou 15 ou 20 anos a gente fazia as obras. É isso que o senhor defende? É essa agora. Olha, mas já que fala tanto em IMI, e convinha falar, dizer, por exemplo, que o IMI cobrado em 2022 foi mais baixo do que cobrámos em 2021. Veja lá você. Fala tanto em IMI. Senhor vereador João Pereira. Sim. Ora, recentemente tive o prazer de estar presente na Assembleia de Freguesia da altura e de ouvir aqui o vereador Luís Guilhermino a dizer, em jeito de campanha eleitoral, dizer que pode fazer muito mais, mas não deixamos fazer porque o Executivo oculta-lhe informação. Eu vejo o senhor vereador Luís Guilhermino muito pouco participativo, aliás, agarra-se sempre a pequenas coisinhas que, enfim, que espelham alguma coisa, mas recentemente esteve na consulta pública para a qualificação da Rua da Lagoa, que podia ter aportado e demonstrado que realmente podia dar um contributo, não lhe ouvi a palavra, portanto... Mais alguma questão? Então vamos para a votação este ponto. Quem vota contra? Vamos lá ver. Então os senhores falam tão mal e não votam contra, mas que caralho de barraca. Portanto, quem se abstém, aprovado por uma... Já sei que tem uma declaração de voto, que em princípio é mais ou menos a mesma dos outros anos. Sim, pouco mais ou menos. Ele vem com o relambório do costume. Não fiz um copy-paste, mas quase dos outros anos, porque Tenta à vontade, se tiver. a execução é sempre baixa, como Venha todos os anos. com o relambório do costume. Olha, os vereadores eleitos na lista do Partido Socialista, pertencentes a este órgão do município, em regime de não permanência e sem poderes atribuídos, Rosa Esmeralda Nunes e Luís Guilhermino Anacleto, em presença da proposta do relatório de gestão e prestação de contas para o ano de 2022, que nos foi entregue, tem sobre o mesmo a seguinte opinião e tomada de posição. Os documentos de prestação de contas e relatório de gestão são documentos técnicos que demonstram os resultados das atividades e opções políticas do ano. Sempre que existe referências orçamentais das grandes opções do plano, essas criam expectativas de cumprimento e é coerente e sério que sejam cumpridas, pois a população merece ser respeitada e não enganada e ludibriada. A análise pela oposição dos documentos apresentados não pode ser feita com as condições que se exigem.
com rigor, responsabilidade e coerência, pois o Sr. Presidente ilegalmente recusa acesso a documentos constantemente pedidos pela oposição no exercício das suas funções, escondendo assim atividades de gastos financeiros. As contas de gerência do ano 2022 apresentadas espelham a péssima capacidade de execução orçamental do capítulo das despesas de capital, sendo estas de 37%, o que demonstra que executou pouco mais de 1/3 do que prometeu aos castro-marinenses. E assim, os projetos estruturantes constantemente anunciados e propagandeados não passam de promessas. Perante a falta de competência e incapacidade de execução que este Executivo tem demonstrado nos anos transactos, perante a análise do relatório de gestão e prestação de contas, é notório que os vereadores do Partido Socialista tinham razão e o plano do orçamento para o ano 2022 não passou de uma pura demagogia. Obras que se eternizam no tempo, como a Praia Fluvial do Odeleite, plano de pormenor número 1 da altura, abastecimento de água de Pisa-Barro, espaço envolvente à Casa do Sal e a rede de regadio das margens da Ribeira do Odeleite, ou que nunca saíram do papel e que não passando de promessas, como a área de negócios de Sotavento Algarvio, a requalificação da Rua da Lagoa, em altura, polidesportivo de altura, reabilitação e recuperação do Castelo de Castro Marim, etc, etc, etc. Peço perdão. Até uma obra tão simples como a recuperação de um parque infantil em altura que já se arrasta há mais de 7 anos e foi palco de promessa eleitoral em abril de 2021, onde foi afirmado que estaria pronto no próximo verão, já estamos em abril de 2023 e está tudo igual. Se realizarmos um balanço dos compromissos assumidos com os castro-marinenses e o executado, desde 2013 concluímos que tudo não passou de pura demagogia, incompetência e populismo, tendo o Conselho de Castro Marim sido prejudicado gravemente no seu desenvolvimento. Por outro lado, não podemos deixar de salientar que este Executivo cobrou aos castro-marinenses mais de 30 milhões de euros só de IMI. Os castro-marinenses merecem mais respeito. Porque, mais uma vez, este documento mostra incompetência e falta de rigor, a forma constante de ludibriar os castro-marinenses, a incapacidade de cumprir e honrar os compromissos eleitorais. Por tudo isto, e em termos globais, não nos revemos nos resultados, ou melhor, na falta deles, que estão plasmados neste relatório de gestão e prestação de contas. E por isso, em coerência e de forma responsável, só poderíamos votar contra os documentos. Muito bem. Digamos que é uma cópia do que costuma fazer, mas podia ao menos ter tirado envolvente a Casa do Sal, que é uma obra que já estava feita. Mas que se eternizou no tempo durante... Mas que já está feita. Durante muito tempo. Mais alguma questão? Eu só me resta agradecer ao Dr. Paulo Simão e à sua equipa o excelente trabalho que fizeram, um trabalho competente e dedicado nesta gestão e prestação de contas de 2022. Está ao fim da ordem de trabalhos. Quem é que na assistência quer intervir? Tenha a bondade, Senhor José Gabrita. O senhor chama-se? Manuel Sebastião seguir. Tenha a bondade, Sr. José Gabrita. É preciso. É preciso isso. Bom, por causa. Bom dia a todos. É só para afirmar, em primeiro lugar, que a ERP Alzheimer vai abrir já dia 2 de maio. E, sobre isso, eu tinha feito um ofício ao Sr. Presidente da Câmara por causa de uns sinais de proibido estacionar, quer para onde entra a ambulância e também na porta do armazém. E eu queria perguntar se e como vamos abrir precisamente no dia 2 e nunca se sabe quando não faz falta a qualquer momento. E no armazém, então, é muito necessário. Seria bom que isso pudessem, o fizessem o mais depressa possível, porque aquilo realmente necessita, não é? É só isso, não é nada. Estava aqui a vereadora a dizer que isso está resolvido. Está resolvido? Está resolvido, vão ser lá colocados agora. Diga-me. Já passou a autorização, já... Pronto, não, é isso que eu perguntei, né? Porque com aquilo vai abrir dia 2.
Faça perguntas só por isso, mais nada. Sim, Pronto. senhor. Fique Tenha a sem- vontade, senhor Manuel Sebastião. Muito bom dia ou boa tarde já a todos os participantes. Eu sou o Manuel Sebastião, morador na Quinta do Sobral, no lote 146. Tenho algumas reclamações a fazer, se pode tomar assim. No dia 21 de 7 de 2021, eu e os amigos, alguns amigos da Quinta do Sobral, os verdadeiros amigos da urbanização da Quinta do Sobral, porque há os verdadeiros e há aqueles que não são verdadeiros. Intutelam-se por amigos, mas não são amigos. Fizemos uma recolha de assinaturas das pessoas descontentes como a urbanização está a ser tratada. Recolhemos mais de 1/3 de assinaturas dos moradores e dos proprietários da Quinta de Sobral. Eu e mais 2 amigos da Quinta de Sobral entregámos isto pessoalmente ao Sr. Presidente. Até hoje não tivemos a mais pequena resposta. Penso que é tempo, já vai para quase 2 anos, e a Quinta de Sobral cada vez está mais degradada. E com prejuízo não só dos moradores, como de quem visita a urbanização e como, e isto acontece e pode acontecer, nós sabemos a maldade que o mundo tem, há verdes com mais de 25 metros de comprimento no fim da urbanização, perto daquela pequena mata que lá está. Se alguém puxar fogo àquilo, a mata vai-se embora. Aquilo já começou há mais de 2 meses, Sr. Presidente. A Quinta do Sobral já esteve muito melhor do que o que está agora, muito melhor. Quando a recolha dos verdes eram feitas por uma empresa privada. Desde que a empresa privada acabou, Sr. Presidente, é vergonhoso dizer-se isto a quem paga tanto em mim. A Câmara recebe da Quinta do Sobral mais de 1 milhão de euros. Mais de 1 milhão de euros por ano. Merecíamos um bocadinho mais de diferença, Sr. Presidente. É os passeios, é o asfalto, é as caixas de tampos A4 que eu mandei há poucos dias, fotografias das caixas que estão partidas no passeio. Bem, aquilo dá para dizer, não vale a pena arranjar o passeio, porque ninguém anda no passeio. O passeio está tão degradado, tão estragado, tão cheio de buracos, essas coisas todas, que ninguém anda em cima do passeio, portanto não vale a pena tapar aqueles buracos das caixas de derivação, das caixas que existem lá. Isto e muito mais. Isto em relação às caixas de lixo. A Quinta do Sobral tinha condições para se fazer um projeto piloto, porque há pessoas que põem o lixo nos dias lugares, mas há outras que não o põem. Isto não é culpa da Câmara, é culpa da cultura dessas pessoas que fazem isso. Eu não faço isso. Prezo-me e custou a alguém, na entrada da Quinta do Sobral, ter contentores para pôr garrafas, plásticos. O meu lixo é sempre distribuído lá. Só que, infelizmente, às vezes, os porcos que existem põem o lixo fora e levam semanas e semanas sem aquilo estar nas condições. Se alguém me quiser ouvir aqui na Quinta do Sobral, a Câmara teria que investir 200 ou 300 milhões, milhares de euros, 200 ou 300 mil euros, e fazia-se contentores para cada um fosse responsável pelo lixo que fazia. Porque na Quinta do Sobral todos têm cava para ter um contentor próprio para ter na Quinta do Sobral, e deixava de existir aqueles contentores à beira da estrada que são recolhidos todos os dias, que é uma despesa enorme para a Câmara, todos os dias serem os contentores fechados, e cada um assumia a responsabilidade, ou pagava um X por ano para ter aqueles contentores lá em casa. Isto é uma proposta que eu acho que era viável, e é aquilo que se faz na Alemanha. Cada um produz o lixo, paga o lixo que produz. Há vales com 40 litros, há vales com 60 litros, há vales com 80, com 100, conforme as pessoas que produzem esse lixo. Pagando, ou seja, em janeiro, todas as juntas de freguesia fazem um livro, as datas da recolha do lixo. As datas, e não só desses, de sacos amarelos, que é onde se põem as caricas, onde se põem as embalagens de iogurtes, conservas e essas coisas. É tudo separado.
Toda a gente faz isto assim, com precisão. Ninguém é multado na Alemanha por causa disso. E a Alemanha, eu vivi lá 26 anos. Sei como é que é. Obrigadinho. Senhor Sebastião, nós tomamos nota das suas observações. Eu agradeço. Não sei se a vereadora quer fazer algum comentário só. Acima de tudo, todos os que contribuem e nos ajudam para que o serviço seja melhor e todas as suas sugestões são úteis. Não tive a oportunidade de estar nessa reunião, mas dizer, não sei se faz parte dos amigos ou não dos amigos, mas aqui a professora Lucinda tem sido uma pessoa que costuma-se dizer pica-miolos, com persistência e a falar em nome e nunca, pelo menos, olha, eu não percebo nem quer meter lá nessas coisas. Eu falo em nome da Quinta de Sobral, é o lixo, é a água, é os resíduos, e tem sido de uma insistência permanente, e o senhor, se também quiser, é mais um. Algumas coisas são com o meu colega, outras são comigo, que é para a gente dividir, não é? Porque senão... agora, dizer-lhe o seguinte... o IMI que nós coletamos no Conselho todo é um IMI, posso lhe dizer, são 3.300.000 euros. Portanto, o maior contribuinte chama-se Almada Douro. É o maior contribuinte de IMI neste Conselho, responsável por 10% de IMI. Em termos unitários, o sítio, portanto, às vezes esta ideia da correlação... Mas o IMI contribui, é uma receita como qualquer outra, contribui para a gestão do município. Acontece que, e faço fé no que diz, e não tem sido fácil, e nós nós tínhamos uma empresa, sabe porque é que não podemos continuar com a empresa, tivemos um governo minoritário que todas as propostas de contratação foram chumbadas, exceto uma que acabou por passar porque estávamos em iminência de não ter a recolha de resíduos, e de um dia para o outro tivemos que voltar a criar uma estrutura que não tínhamos. Viaturas que não tínhamos, para lhe dizer, só uma viatura entre concurso público e entrega da viatura foram 2 anos, só uma. E estamos a falar que é preciso as disponibilidades, portanto, não nos foi autorizado um trabalho de planeamento e de integração dos serviços. Foi-nos imposto 9 meses, que em 9 meses teríamos que fazer uma coisa que é impensável. Isso, se tiver curiosidade, isso está público e as reuniões estão gravadas e as atas assim o dizem. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Um esforço enorme para contratar pessoas. Temos concursos cujos processos demoram muito tempo, infelizmente, porque os chefes de divisão são sempre os mesmos, as estruturas são sempre as mesmas, para conseguir implementar, mas garanto-lhe que vamos melhorar o serviço. Isso é a garantia que lhe posso dar. Mas, por outro lado, relatou aqui um exemplo da Alemanha. Eu estou encantada, por exemplo, com a Suíça, com o sistema. Mas há um respeito enorme das pessoas. Ali na Quinta de Sobral chegam a... Eu estou a ouvir a sua conversa, estou a tomar atenção. Isto é aquilo que eu reclamo. Nós temos conhecimento Nós disto. temos. Isto é um perigo, porque está lá a matar o pai. Portanto, quem deposita nos sítios indevidos, ainda agora quero-vos dar nota que houve uma pessoa que me deu a matrícula de um carro e essa pessoa vai ser multada como crime ambiental. Nós precisamos de dados. Nós precisamos. É impossível nas urbanizações ninguém ver ninguém. Percebo que é sempre desconfortável porque temos que ter uma testemunha e temos que ter uma viatura. Essa pessoa vai levar uma multa no mínimo de 3.500 euros. E agora há 15 dias. Quem instrui o processo, por acaso até é a GNR, o Serviço Ambiental da GNR, foi a quem pedi. E temos que começar assim. Porque na Alemanha e na Suíça, quem prevaricar leva uma grande multa. Até se usar o saco do lixo errado, porque tem que usar sacos específicos e selos específicos, até isso dá multa. Não se identifica o indivíduo do prédio, leva o prédio todo multa, e então obrigam-se a denunciar uns aos outros. Mas nós, latinos, temos uma necessidade, quando vemos qualquer coisa, é contornar essa qualquer coisa. Quando eu disse há pouco, nem sabia qual era o teor da sua intervenção, é inadmissível, nos dias de hoje, a separação do lixo seja a mesma quantidade em volume do que há 15 anos. O que é que nós evoluímos? Nada. É inadmissível. Entristece-me. Não sei, por exemplo, na Quinta de Sobral, são pessoas que já conseguem ter compostores, não sei se o senhor tem, mas pode aderir a uma campanha que é ter um compostor. Pronto,
todos nós sabemos, quem tem esta sensibilidade, aquilo que reduzimos da carga da recolha de resíduos. O que o senhor aqui disse é o sonho. É o sonho para Castro Marim. É o sonho, e nós devemos correr atrás do sonho, que é a perspectiva de utilizador-pagador e a recolha porta a porta. Não precisa ser a porta a porta. Por exemplo, no Porto já existem sistemas com cartão magnético para os biorresíduos, em que quem tem um cartão coloca o biorresíduo e já paga menos na tarifa dos outros resíduos. Mas isso implica o quê? Ter viaturas específicas para a recolha dos biorresíduos, e nós ainda estamos naquela fase, é como quase ter água nos montes para sobreviver. Aqui ainda estamos na fase da recolha básica, mas existe cada vez mais prevaricação, existe mais poder de compra, as pessoas remodelam as suas casas, contratam serviços. Nós contratamos um serviço de um pequeno pedreiro ou de um pequeno jardineiro, nós temos que ter a certeza de onde é que as pessoas vão fazer essa deposição. Porque às vezes nem são as próprias pessoas diretamente, contratam e depois vai a pessoa no caminhonete. Há um sítio que é as Casas de Alcaria, que então tem mais verdes lá depositados do que os verdes que existem recolhidos na própria urbanização. É um hábito. Mas o que é estranho é que ninguém é apanhado. Este senhor que foi apanhado agora aqui na Vista Real com uma viatura e tem uma empresa e que me choca um bocadinho. É claro que eu não sei quem é a pessoa em concreto, não me foi dito, isso é investigação, isso é parte da GNR. Agora, tem toda a razão. Temos que melhorar. Estamos a trabalhar para melhorar na limpeza das ruas. Vou entrar agora 9 cantoneiros de limpeza. Isso pode parecer assim. É muito, não é nada. Porque em altura não há nenhum. Neste momento há um senhor que faz também a limpeza das praias, há um dos programas operacionais, pronto, se foram 2 para a altura, 2 para Castro Marim, 1 para a Quinta da Serra e a Quinta de Sobral. Em termos, assim, uma divisão. Ficamos outra vez com muito pouco, mas estamos a trabalhar. É a garantia que lhe posso dar, nas áreas que falou, tanto eu como o meu colega, é que estamos a trabalhar para melhorar o serviço. Quinta de Sobral precisava de uma intervenção de fundo naqueles passeios. Precisar de uma pequena ajuda, estou disponível. Muito bem. Uma experiência de viver 26 anos na Alemanha. Uma experiência muito positiva, porque lá depois se respeitam uns aos outros. Até acontece que eles têm fiscalização quando tem lixo assim nas baleiras das estradas, essas coisas, lá na procura de papéis e essas coisas, para ver se descobrem a direção que tem por dar aquele lixo. Olha, eu aqui faço isso, sabe? Eu faço isso. Eu vou ao caixote de lixo, as pessoas podem saber que já várias pessoas me apanharam a fazer isso. Eu apanho os papéis. Ai, não fui eu, foi... É sempre a mesma conversa. Percebe? É sempre a mesma conversa. Eu já discuti com uma pessoa, desculpe, já discuti com uma pessoa, porque eu estava por garrafas lá no contentor e disse, olha, senhor, não para lá. Até eu vou deslocar lá abaixo. Passava lá com o carro, para deitar as garrafas lá no sítio. Olha, aí há um mês foram de remodelar uma casa na Praia Verde e a cozinha foram colocá-la toda ali ao pé da estação. Tudo nas gavetas, as faturas de água e luz e tudo. Quer dizer, agora estou a avisar e as pessoas vão começar a tirar a fatura. Não, as pessoas é que têm que ter mais respeito e mais consciência. Porque a Câmara faz uma coisa que na Alemanha não se faz. Recolhemos gratuitamente. Nós pagamos. Não é no dia que a pessoa quer, é óbvio, pois isto é assim. Mas a pessoa, se quiser no dia, contrata uma empresa que também existe. Mas a Câmara aqui faz gratuitamente. A Câmara e outras câmaras fazem até determinado volume, mas a Câmara de Castro Marim até não tem feito essa restrição. Portanto, todos podemos contribuir para essa nova consciência. Às vezes é mesmo inconsciência. Eu quero acreditar que não é falta de respeito, é mesmo inconsciência. Sempre foi assim e não se passou disso. E que no lixo eu pago os meus impostos. A frase que é mais dita é assim: eu pago os meus impostos, por isso eu posso pôr o lixo onde quero. Quantas vezes já ouvimos disto? Há muita gente que pensa assim. Exatamente. Senhora vereadora Lucinda, tenha a vontade. Senhora doutora Lucinda. Obrigada pela promoção, Sr. Presidente. Desculpem-me, senhores vereadores, eu não tenho a mínima vontade de ser vereadora. Aliás, eu não tenho vontade de nenhum cargo político. Mas não posso ficar calada. O Sr. Sebastião fez assim uma provocaçãozinha, como quem, toma lá, porque ele já me disse isto na cara. E ao Sr. Sebastião, sabe que eu também não sou de engolir. E agora o senhor vai ouvir a minha resposta, que também já lhe dei.
Mas falou em público, eu vou responder em público também. O Sr. Sebastião bateu-me à porta com dois vizinhos. Eu não vou entrar em pormenores, só vou dizer que um deles é alemão e não sei o que é que ele entendeu da carta, mas eu li e houve vizinhos que assinaram de cruz. E eu perguntei-lhes depois, assinou? Assinei. Se leu a carta? Não. Então assinou uma coisa sem ver o que assinava. Foram vários, Sr. Sebastião. Aqui, no micro, eu não lhe digo quem foram, mas ao senhor eu digo. Os que me confessaram que assinaram sem ler, mas eu li. E como li, não assinei. E disse-lhe, o Sr. Sebastião, negue se eu estiver a mentir, eu assinaria se esta carta reclamasse da falta de limpeza na Quinta de Sobral. Mas esta carta é desrespeitosa e eu não a assino. Porque esta carta pretende ensinar à Câmara como resolver os problemas. A carta diz, inclusive, o tipo de contentores que a Câmara devia pôr na Quinta de Sobral. Eu acho isto de um desrespeito de tamanho. Para além de estar num português pouco recomendável, desce tem a presunção de ensinar à Câmara, que tem pessoas competentes, tudo e mais alguma coisa, chegar ao ponto de dizer a marca do contentor. Não é marca, o modelo do contentor. Pelo amor de Deus, se as pessoas que aqui estão não são competentes, nós vamos concorrer e vamos para aí e vamos fazer melhor. De outra forma, quando muito deixamos sugestões, mas não escrevemos cartas insultuosas, por isso eu não assinei. Não é por isso que eu sou menos amiga da Quinta de Sobral. O Sr. Sebastião tem muito que pedalar para lutar como eu tenho lutado pela Quinta de Sobral aqui junto desta Câmara. O senhor não sabe, também não vem cá, e eu não ando a bater às portas a dizer tudo o que digo em defesa da Quinta de Sobral. Aliás, falo muito nos bastidores, muito mais nos bastidores do que em público. Agora, senhora vereadora, acerca do prejuízo da venda da água, eu acho que se começassem a detectar quem rouba a água e a compor o mais depressa possível quando há rupturas, só nessas duas situações a Câmara diminuía substancialmente o prejuízo que tem da venda da água. São muitas as pessoas que roubam água. Mas se lhes perguntarem se são ladrões, dizem que são pessoas muito honestas, não roubam nada a ninguém. Porque roubar água não é roubar, no seu entendimento. Mas são mais que muitas. Por todo lado. Acerca de... Já me perdi, é tanta coisa que eu já me perdi. Que eu desejo mais limpeza? Claro que desejo, Sr. Presidente. Na última reunião eu falei nisso. É grave o que se está a passar na Quinta de Sobral. Senhora doutora Lucinda, os vereadores querem que eu corte a palavra, mas acho que... Deixe-me só acabar esta frase, por favor. Só esta frase. Só esta frase. Quando eu falo de lixo aos montes, como falei na última reunião, eu não me refiro a coisas menores. É insuportável. Litros e litros e litros de óleo de carro derramado no chão. A Câmara foi e limpou, 2 dias depois tinha a mesma quantidade. A Câmara foi e limpou, 3 dias mais tarde tinha a mesma quantidade. O óleo de carros é apenas um pequeno exemplo da vergonha que se está a passar na Quinta de Sobral. Alguém dentro da Quinta terá responsabilidades, muitas, mas há muita gente fora da Quinta. Nós temos mesmo que pensar uma solução. Eu não estou a dramatizar, está mal demais. Muito obrigada. Agradeço à senhora doutora Lucinda as sugestões. Penso que podemos aprovar a minuta, os pontos todos por unanimidade, exceto o ponto 16, com votos contra dos vereadores do Partido Socialista. Alguma dúvida mais? Agradeço a presença de todos e até à próxima reunião. Obrigado.